Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de matemática. Hoje iremos trabalhar com tabelas e medidas de massa, página 259. Tabelas de dupla entrada, probabilidade e estatística. César e Paulinho jogam handebol e são os líderes de sua equipe. Observe a tabela abaixo, que registra o desempenho de cada equipe. Equipe, vitória, derrota e empate. A equipe de César teve 5 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Já a equipe de Paulinho teve 3 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Observe que a equipe de César obteve o maior número de vitórias nos jogos de handebol. Tabela de dupla entrada são aquelas que apresentam 2 ou mais tipos de dados: vitória, derrota e empate. Deve ser lida tanto na vertical como na horizontal, simultaneamente, para relacionar os dados. Na página 260, você irá observar a tabela abaixo e responder as questões a seguir. Nós temos na tabela pular corda e pega-pega. Então, aqui nós temos a quantidade de meninos e de meninas que pulam corda e brincam de pega-pega. Você irá responder aqui as questões a seguir. No segundo quesito, você irá observar essa pesquisa feita em um congresso de professores de matemática para identificar a quantidade de professores e professoras e o tipo de escola onde eles lecionam. Então, se é pública ou privada, professores do sexo feminino e masculino. Aí você vai responder a questão a seguir. No terceiro quesito, nós temos uma outra tabela, onde João fez um levantamento de preços de alguns eletrodomésticos em 2 lojas, loja A e loja B. Então, você vai observar essa tabela e irá responder a questão pedida sobre ela. Já na página 261, você irá observar essa outra tabela aqui. Foi feita uma pesquisa sobre o consumo de alguns materiais por uma empresa. Então, você vai observar a tabela e irá responder a essas questões. O segundo quesito, nós temos aí uma outra tabela que foi feita uma pesquisa sobre um tipo de esporte preferido. Então, aqui nós temos o vôlei, o basquete e o futebol. A quantidade de meninos e meninas que participaram aí da escolha do tipo de esporte preferido. Então, você vai observar essa tabela e irá responder as 2 questões. Já na página 262, nós vai trabalhar com as medidas de massa. Então, vamos ver aqui. No nosso dia a dia, precisamos saber quanto pesa os animais, as pessoas, os objetos, as comunidades, os remédios, etc. Para sabermos o peso, utilizamos as unidades de massa. As unidades de massa mais usadas são o quilograma, que vem representado aí com a sigla kg, e o grama, que vem representado com a sigla G. A unidade de massa fundamental é o grama. O instrumento utilizado para medir a massa de um corpo é a balança. Você sabia? Quilo quer dizer 1000 e quilograma, 1000 gramas. A palavra grama, no sentido de peso, deve aparecer no masculino, o grama. A grama, no feminino, significa capim. Exemplo, 300 G, ou seja, 300 gramas. Além do quilograma e do grama,
Usamos também com frequência o miligrama, que é uma unidade usada para pesos muito pequenos, como o peso de um remédio, e a tonelada, que equivale a 1000 quilos, usada para indicar o peso de um caminhão, por exemplo. Quando nos referimos a um corpo, é comum falar em peso, mas é o correto dizer massa. Quilograma, nós temos 1000 gramas. Hectogramas, 100 gramas. Decagrama, 10 gramas. A unidade fundamental, que é o grama. O quilograma, o hectograma e o decagrama são os múltiplos do grama. Já o decigrama, que vale 0,1 grama, o centigrama, que vale 0,01 grama, e o miligrama, que vale 0,001 grama, são os submúltiplos do grama. A variação do grama obedece ao sistema decimal, ou seja, cada unidade é 10 vezes maior ou 10 vezes menor que a unidade padrão. Para se ler e escrever uma medida, lê-se primeiramente a parte inteira e completa-se lendo o número restante, usando a última unidade ocupada à direita. Quando não houver parte inteira, coloca-se o zero e a vírgula e indica-se, por abreviatura, a unidade correspondente à posição da vírgula. Veja, 14,36 gramas, ou seja, 14 gramas e 36 centigramas. 4,9 DAG, ou seja, 4 decagramas e 9 gramas. Entretanto, sendo a parte inteira nula, lê-se a medida pela última unidade ocupada à direita. Logo, 0,18 gramas é igual a 18 centigramas. 0,4 DAG é igual a 4 gramas. Veja mais exemplos. 4 quilogramas é igual a 4 kg. 7 decagramas e 6 gramas é igual a 7,6 DAG. 9 hectogramas e 438 decigramas é igual a 9,438 Hg. 45 gramas e 89 centigramas é igual a 45,89 gramas. 5 miligramas é igual a 5 mg. 3 quilogramas e 64 decagramas é igual a 3,64 gramas. 27 centigramas é igual a 27 Cg. Os múltiplos e os submúltiplos do grama podem ser transformados de uma unidade para outra. Quando deslocamos a vírgula da esquerda para a direita, estamos multiplicando o valor por uma medida por 10. Então, aqui o exemplo, 6,7 kg em Hg. Então, a gente vai transformar quilograma em Hg. Ou seja, hectograma. Então, 6,7 vezes 10 é igual a 67. Quando deslocamos a vírgula da direita para a esquerda, estamos dividindo o valor de uma medida por 10. 6,7 Hg em quilograma. 6,7 dividido por 10 é igual a 0,67. O processo de deslocamento da vírgula de uma unidade para outra chamamos de transformação ou redução da medida. Vejamos agora o nosso exercício. Na página 264, você irá observar as questões que vêm envolvendo as medidas de massa. Qual é a unidade fundamental da medida de massa? Quais são os submúltiplos do grama?
Quais são os múltiplos do grama? Qual é o instrumento utilizado para medir massas? No segundo quesito, você vai passar as medidas para grama. Então, eu tenho um DAG, eu tenho um HG, um CG, 1 quilograma, um DG e um MG. Então, nós vamos transformar essas medidas em grama. Complete as frases com MG, G, KG ou T, usando a medida de massa mais adequada. Então, aqui eu tenho miligrama, grama, quilograma e tonelada. Então, você vai ler cada uma das alternativas e irá colocar a sigla mais adequada para cada uma das situações. A mesma coisa você irá fazer no quarto quesito. Vai observar as medidas de massa que estão sendo utilizadas em cada uma das situações e irá completar com KG, G, MG e T. Já na página 265, você vai observar a figura de duas caixas aqui, uma com melancia e a outra aqui, nós temos aqui as laranjas. Então, uma tem 15 quilos, a outra tem 6 quilos. Se juntarmos aqui as frutas na mesma balança, quantos gramas a balança registraria? Então, nós vamos somar essas duas quantidades e transformar em grama, ok? No segundo quesito, se 200 gramas de queijo custa R$ 6,00, qual é o preço de 1 quilo de queijo? Então, 1.000 gramas, quanto equivale? Então, nós vamos fazer a transformação e dar o resultado. Na terceira questão, Jonas transportou 30 caixas de 4,25 quilogramas. Qual é o peso total transportado em gramas? Então, você vai fazer a transformação e depois irá fazer o cálculo com a multiplicação. E assim concluímos a nossa atividade de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.